Kitase é um assalariado totalmente entediante e inútil, que não tem charme. Ele é infame em seu escritório por nunca comparecer a festas, e ele admite que também não tem hobbies. Como um esquisito, ele coloca uma marmita ao lado dele quando dorme e é levado para um mundo fantasioso com garotas atraentes todas as noites. No entanto, sua vida muda completamente quando a adorável elfa com quem ele sempre aventurava aparece na cama com ele no mundo real. E ele começa a viver com ela como um Giga Chad. Um homem comenta que as pessoas têm pelo menos um lado misterioso, aqueles que são considerados inspiradores e aqueles que podem pintar um quadro vivo com facilidade. Elas podem ser bonitas, mas sem ritmo e magras, mas na verdade grandes comilonas, ou até não tão bonitas, mas ainda populares com o sexo oposto, e a lista continua. Ele também tinha esse lado misterioso. Mais tarde no escritório, uma colega convida Kitase para uma festa de bebedeira que o departamento deles terá hoje, mas ele recusa educadamente. Ela diz que já imaginava, pois um homem se aproxima e menciona que nunca o viu sair tarde do trabalho. Depois de chegar em casa, o homem acende as luzes, comentando que seu nome é Kazuhiro Kitase, um trabalhador de escritório comum que valoriza mais ir para casa na hora certa do que conseguir uma promoção. Ele diria que seu hobby é cozinhar, mas na verdade não é, embora ele não odeie particularmente. Ele prepara um bento comentando que seu hobby, ou melhor, a razão de viver é dormir. Ele diz: devemos estar nos perguntando por que ele preparou uma marmita e a colocou ao lado da cama, mas diz que na verdade é mais rápido começar do que explicar isso. Ele se deita e vai dormir antes que seu corpo seja subitamente levantado no ar. Ele comenta que estava fascinado pelo mundo de fantasia desde criança. As pessoas lutam contra demônios com espadas, escudos e magia e alcançam a vitória. Ele continuava lendo essas histórias repetidamente até ficarem desgastadas, então um dia começou a sonhar. Kitase acorda em uma floresta e internamente explica que em seu sonho ele está em um mundo de espadas e magia. Ele vê que são 7 horas da manhã aqui, então ele dormiu aqui ontem. Ele começa a andar dizendo que já se tornou um adulto agora, mas no seu sonho ele tem aproveitado suas aventuras livremente, como tentar derrubar monstros, ou ficar sobrecarregado e pular de pé durante a noite. Ele corre apressadamente de um troll gigantesco, comentando que ele tem a sua cota de experiências assustadoras, mas não é tão ruim ter uma visão como esta. Kitase lava o rosto em um lago e vê que ainda é uma criança neste mundo, então parece que ele simplesmente envelhece mais devagar aqui. Uma garota elfa se aproxima por trás e o cumprimenta como Kazuhiro, então ele lhe deseja bom dia, chamando-a de Marie. Ele a apresenta como Mariabelle ou Marie, e diz que ela é uma elfa, que apesar de sua aparência tem na verdade um século de idade, e seus olhos são como ametistas. Isso soa estranhamente inapropriado. Ele diz que faz tempo que ela está ocupada, desde que se mudou para a Guilda dos Feiticeiros, e ela confirma isso e vê que ele ainda está vivendo neste campo primitivo, e diz que ele parece mais um elfo do que da Terra. Kitase sorri, e revela internamente que o nome Kazuhiro é seu nome neste mundo, que ele escreveu errado quando era criança, então só pode se odiar por ter cometido um erro assim há tanto tempo. Ele pergunta se ela quer visitar as ruínas próximas, ao que Marie pergunta mal-humorada se uma garota humana ficaria feliz em ser convidada para algumas ruínas. Kitase diz que depende da pessoa, mas se ela vier com ele novamente, ele a convidará para uma marmita. Ao ouvir isso, as orelhas de Marie se animam, e ela murmura que poderia concordar, já que ele está insistindo tanto. Ela pergunta se são as ruínas Nazal, já que estão por aqui, e Kitase confirma isso, explicando que as ruínas Nazal são uma cidade subterrânea que pereceu repentinamente há 1000 anos. Mas as próprias ruínas não mostram sinais de luta, e permaneceram em grande parte intactas, o que pode ser o motivo da teoria comum de que foi um patógeno desconhecido que causou o colapso da civilização. Mas é questionável como um erro tão rudimentar poderia realmente ser possível em uma cidade com um sistema mágico bem desenvolvido. Em frente às ruínas, Kitase murmura que dizem ser uma das 7 maravilhas desta terra. Marie pergunta se ele consegue resolver seu mistério, então ele diz que não importa para ele tanto quanto gostaria de resolvê-los, e além disso, ele está com ela hoje. Surpresa, Marie pergunta se ele não pode fazer algo sobre os olhos sonolentos enquanto belisca suas bochechas, então ele diz que nasceu com esses olhos. Dentro das ruínas, Marie lança um feitiço, invocando pequenas criaturas brilhantes para iluminar o caminho, e vê que lá dentro é bastante espaçoso, então Kitase lembra de que afinal era uma cidade, e diz que com certeza tinha uma boa tecnologia para durar 10 séculos, explicando que já que nasceu em um país com terremotos frequentes, ele definitivamente inveja aqueles com magia de fortalecimento. Marie questiona sobre o que ele disse sobre viver em um país com frequentes terremotos antes de ele dizer que encontrou um lugar para descansar e sugerir que poderiam almoçar lá. Ela alegremente pergunta o que tem para o almoço hoje, e fica surpresa com o quanto ele preparou. Ela diz feliz que está com um cheiro muito bom, então Kitase diz para ela seguir em frente. Ela lentamente dá uma mordida e fica impressionada com o quão bom está o sabor. Então Kitase entrega-lhe chá também, e diz para ela não ter pressa. Ela pergunta contente qual é o nome do lanche, então ele revela que é um Inari Sushi, e é delicioso frio porque isso realça o sabor. Ela pega um chiques chazunese, então Kitase explica que são feitos de legumes da primavera, por isso são muito nutritivos, antes de Marie sorrir e dizer que fez bem em vir com ele, mas admite que nunca viu comida assim.
Ela pergunta de onde ele é, então ele murmura que é de um país chamado Japão, que provavelmente não está no mapa aqui, já que é um país ilha distante. Ele arruma a marmita dizendo que pode sempre oferecer algo a ela da próxima vez, e sugerindo que eles deveriam passar um tempo juntos novamente quando ela não estiver muito ocupada. Marie diz alegremente que está bastante ocupada estudando feitiçaria, mas que podem passar um tempo juntos de vez em quando. À medida que se aprofundam nas ruínas, Marie de repente puxa Kitase para trás ao avistar um monstro, e murmura que é um problema se ele os avistar. Ela se prepara para a luta, mas, para sua surpresa, Kitase corre para frente e alegremente cumprimenta o Homem-Lagarto, que o reconhece de antes. Ele vê que Kitase está andando com Marie, e diz animadamente que o inveja. Então Kitase murmura que ela só está atrás da sua lancheira e revela internamente que essa é a língua dos monstros. Marie não consegue falar isso, já que ele usa o élfico quando fala com ela. Quando ele retorna animado para ela, ela diz que é surpreendente que ele consiga falar a língua dos monstros, então ele diz que foi atacado muitas vezes e levou 3 anos para aprender. Ela pergunta o que o Homem-Lagarto disse, então Kitase revela que o avisou para tomar cuidado, porque o dragão que dorme nas profundezas está na sua época de procriação. Marie reage com surpresa, mas ele admite que adoraria ver os ovos de um dragão. Marie pergunta o que ele está dizendo, e lembra que um dragão em sua temporada de reprodução é feroz e perigoso, então ele não pode simplesmente se aproximar dele. Kitase não responde, então ela pergunta se ele está ouvindo. Eles continuam até ver um brilho misterioso na escuridão. Sentindo algo à frente, Marie lança um feitiço para melhorar a visão de Kitase, e ele vê um dragão gigantesco enroscado nas sombras e percebe que é um dragão arcano, uma criatura rara e poderosa, que pode criar magia apenas respirando. A voz de Marie ecoa acidentalmente através da caverna. Os olhos do dragão se abrem de repente. Kitase apressa-se em agarrar os pulsos de Marie e eles começam a correr em direção à saída. Mas antes que possam escapar, o portão maciço se fecha com um estrondo alto, prendendo-os dentro. O dragão lentamente se ergue e cospe fogo em direção a eles, após o que Kitase desperta abruptamente. Ele se vira lentamente e chocantemente vê que Marie está dormindo ao seu lado. Ela lentamente acorda e olha para o quarto desconhecido antes de fixar os olhos em Kitase. Atordoada, ela começa a entrar em pânico, então Kitase sai rapidamente do quarto para dar-lhe um pouco de espaço. Mais tarde ele corre por Tóquio e compra roupas para Marie, perguntando-se como isso aconteceu. Quando ele retorna, encontra Marie parada na janela. Ele gesticula para que ela o siga para fora, e eles lentamente se dirigem a um pequeno restaurante onde Kitase explica a situação para ela. Ele conta a ela como ele é originalmente deste mundo, e como acredita que no momento antes do fogo do dragão os consumir, ambos foram de alguma forma trazidos para cá. Marie é atraída pelo cheiro de comida fresca, e hesita a princípio, mas depois dá uma mordida no tempura que Kitase lhe oferece. Mais tarde, eles vão a um parque onde Marie para sob uma cerejeira e diz alegremente que há muitos espíritos que ela nunca viu antes. Kitase explica que a temporada de Sakura é uma ocasião especial no Japão, então ele quer que ela aproveite ao máximo a melhor época do ano enquanto estão aqui. Ele a acolhe no Japão e ela lentamente sorri e agarra o braço dele. Eles começam a caminhar e entram em uma nova história juntos. Kitase comenta que seu sonho se tornou realidade. Ele e Marie andaram o dia todo e voltaram para ver as cerejeiras à noite. Marie murmura que é realmente bonito e percebe que é isso que não ter monstros faz a um mundo. No entanto, Kitase diz que mesmo sem monstros, as pessoas ainda encontram maneiras de lutar, já que este país também não esteve sempre em paz. Ele se vira para Marie e nota o quanto ela está deslumbrante em frente às cerejeiras, percebendo que se arrepende de não ter notado sua beleza antes. Quando Marie admite que está preocupada em nunca poder voltar para seu mundo, Kitase sugere que eles podem ficar juntos e viajar por todo o Japão, pois é um país cheio de fontes termais, castelos, comida e cultura. Ele diz que acha que ela nunca vai se entediar, então ela admite corando que não se importa com isso. Mas Kitase internamente reconhece que ainda precisa enviá-la de volta para casa corretamente. Quando eles retornam para casa, Marie anuncia que está de volta, assim como Kitase faz sempre que retorna, e diz que os milhos grelhados estavam muito cheirosos e saborosos, antes de Kitase perguntar se ela quer tomar um banho, já que deve estar cansada de tanto caminhar. Ela está surpresa por ele ter até um banho aqui, enquanto Kitase pega uma toalha para ela. Ele pergunta se eles não vão poder se ver mais caso ela voltasse para casa, já que ela também teria que voltar para a guilda dos feiticeiros. No entanto, ele vê que Marie está sentada perto da banheira e pergunta apressadamente por que a água continua saindo, já que parecia que ele só apertou um botão antes. Ela pergunta se ele finalmente aprendeu magia sem cânticos, mas Kitase diz que não é o caso e lhe entrega sais de banho, já que ela poderá desfrutar de água quente com todos os tipos de aromas e pode escolher o que preferir. Ela diz envergonhada que isso é muito luxuoso e murmura que se sente como uma nobre antes de questionar se agora se tornará uma elfa mimada, antes de declarar que todos cheiram bem e que não consegue escolher entre eles. Enquanto ela toma banho, Kitase corta cebolas na cozinha para o jantar. Ouvindo seus suspiros felizes da banheira, ele comenta que se ela sempre ficasse do outro lado, ele nunca a teria conhecido assim. Enquanto isso, Marie pensa no que Kitase tinha dito anteriormente sobre ela ficar aqui e ir a vários lugares por todo o Japão para se divertir e admite que tem certeza de que seria adorável. Quando ela sai do banho, é atraída pelo aroma da comida que Kitase está cozinhando e pergunta o que é. Então ele diz para ela sentar à mesa, pois está quase pronto.
Enquanto se sentam para comer, Kitais faz uma oração rápida e Marie dá uma mordida animadamente. Ela adora imediatamente, então Kitais diz que ainda tem um pouco de carne sobrando e podem preparar marmitas para quando voltarem ao outro mundo. Marie começa a entender por que Kitais ama tanto cozinhar e, curiosa, pergunta como Kitais conseguiu trazer comida para o mundo dela. Ele explica que tecnologia como lanternas e relógios não se transferem. Para mostrar a ela, ele apaga as luzes e usa uma lanterna, mas ela não fica muito interessada. Ele também menciona que até mesmo coisas simples como cadernos e canetas não atravessam mundos, e a única coisa que funcionou foi colocar uma marmita perto do travesseiro dele. Marie se pergunta se tinha algum tipo de influência sobre o que poderia passar entre mundos, assim como ela o trouxe para a Terra. Eles discutem voltar ao mundo dela e escapar da caverna do dragão arcano. Kitais pensa em usar os ovos do dragão como ferramenta de negociação, mas sabe que a mãe perseguiria qualquer um que ameace seu ninho. Marie compartilha o que sabe sobre dragões arcanos, sua poderosa magia, sua capacidade de se disfarçar como humanos e um boato sobre um que visitou a cidade portuária de Acela antes de desaparecer de repente. Kitais considera os motivos do dragão enquanto revira a geladeira em busca de inspiração. Mais tarde, Marie está deitada na cama enquanto Kitais pensa em algo que ela havia esquecido. Eventualmente, eles concordam em testar sua teoria para retornar. Marie sugere que se abracem como fizeram quando viajaram entre mundos pela primeira vez. Enquanto ela envolve os braços ao redor dele, seu calor a deixa sonolenta, e ela lentamente adormece antes que seja revelado que Kitais esperava em silêncio que o plano deles desse certo. Algum tempo depois, Kitais e Marie se encontram de volta ao mesmo lugar de antes. Kitais continua pedindo desculpas por causar problemas, mas Marie admite que gostou da jornada. No entanto, o dragão arcano reaparece de repente, quase os esmagando com sua enorme cauda. Kitais rapidamente diz a Marie para ficar perto. Ele bravamente se apresenta e apresenta Marie ao dragão e pede desculpas por perturbar seu ninho. Ele admite que sua curiosidade sobre os ovos o levou a trazer Marie junto, e declara que ela não deve ser culpada por isso. Marie, confusa, se pergunta se Kitais está realmente falando a língua dos dragões. Ela se lembra dele dizendo que os dragões eram altamente territoriais e que era importante mostrar que eles não significavam mal algum. Kitais, surpreendentemente, puxa uma pequena garrafa de licor e a oferece como sinal de paz. Recordando-se de seu tempo na cidade conhecida por suas bebidas de cevada e malte, ele abre a garrafa, esperando que isso ajude a aliviar o constrangimento. A dragonessa, falando em uma voz poderosa, fica impressionada que Kitais conhece os costumes dos dragões menores. No entanto, ela está intrigada sobre como eles sobreviveram após supostamente terem sido queimados vivos. Ela declara que, se eles se explicarem, ela os deixará viver. Kitais e Marie revelam o que havia acontecido, e para alívio deles, a dragoa os poupa e até os escolta para fora de sua caverna. Antes de partirem, ela surpreende Kitais ao deixá-lo ver seus ovos, já que ele estava tão curioso sobre eles. Enquanto ele se ajoelha ao lado do ninho, pode sentir o calor que ela usava para nutri-los. De repente, a dragonessa sente um cheiro desconhecido e pergunta a Kitase se ele está escondendo algo. Ele percebe rapidamente que ela se referia ao bentô de katsudon que ele havia embalado. Ela diz que isso não a incomoda, mas admite que falar em sua forma atual é desconfortável, e que a pequena garrafa de licor não foi nem de longe suficiente. Para seu espanto, ela usa sua magia para criar uma gosma derretida, que então toma a forma de uma mulher humana. Agora nesta forma, ela pede a comida e a bebida, então Kitase entrega lentamente. A dragonessa devora apressadamente o katsudon e alegremente bebe a cerveja de um gole só. Depois de terminar, ela suspira, dizendo que comida assim não existia em seu mundo. Ela brinca sugerindo conquistar uma vila humana para garantir um suprimento constante. Kitase rapidamente a assegura de que não há necessidade disso. Ele se vira para Marie e murmura que eles estão prestes a receber uma escama de dragão arcano em troca do bento, o que a choca, já que um mago pagaria uma fortuna por um item tão raro e poderoso, e guerras já foram travadas por causa delas. A dragonesa então percebe seu prato vazio e exige mais comida. Kitase hesita e olha para Marie em busca de aprovação. A dragonessa decide oferecer outro presente, uma pedra encharcada com seu sangue azul, derramado no dia em que botou seus ovos. Marie imediatamente instiga Kitase a aceitar, já que o sangue de dragão é conhecido por curar qualquer doença. Com o acordo fechado, a dragonessa permite que eles retornem no futuro, desde que tragam mais comida, e depois de se despedirem. Marie está maravilhada que uma refeição simples lhes tenha rendido tesouros tão valiosos. No entanto, ela também se preocupa que outros possam encontrar o ninho do dragão e tentar se aproveitar disso. Enquanto se afastam, Kitase acredita ter desvendado o mistério de como a civilização neste local morreu e explica que uma vez por milênio, o dragão arcano põe alguns ovos. Então certamente as pessoas que viviam aqui na época devem ter tentado pegá-los, então o dragão vingativo os perseguiu até a cidade subterrânea, e os moradores fugiram, deixando a cidade como covil do dragão. Eles admitem que seria uma história assustadora se for verdade, já que coincide com a época em que as ruínas foram destruídas. Nesse caso, Marie diz alegremente que pensarão no que fazer com isso depois que saírem daqui e põe as escamas e o sangue na bolsa dele, já que ele estará mais seguro se carregá-los. Kitase pergunta o que eles farão se ele os perder, então ela diz que pensarão nisso quando chegar a hora, e assegura-lhe que não ficará zangada com ele, já que um dia irão a um pub e se vangloriarão dizendo que encontraram um dragão arcano. Kitase diz que na verdade só estavam vendo ela comer 2 tigelas de costeletas, mas ainda podem se gabar para seus filhos ouvirem, o que faz Marie começar a corar. Ela se alonga feliz enquanto saem das ruínas, e Kitase diz que agora está faminto, já que não almoçou.
Marie sugere que eles deveriam ir para a cidade próxima, e ele se lembra de que terão que encontrar uma pousada para passar a noite também, já que ele está voltando ao Japão e pode dormir em qualquer lugar. Ele murmura que ela não virá, comentando que estão finalmente se despedindo assim que ele a deixar na pousada, e admite que está bem em dormir em qualquer lugar. Mas Marie revela feliz que ela também está voltando para o país dele, e pede para que ele, por favor, ensine-lhe mais japonês daqui em diante, então Kitase concorda com um sorriso. Kitase caminha para casa após mais um dia de trabalho, comentando que desde que ele a trouxe acidentalmente do mundo para a realidade. Ela estava ficando em seu apartamento. Ele entra e vê Marie estudando japonês, e internamente explica que ela estuda ouvindo o áudio da televisão enquanto escreve rapidamente em seu caderno. Ele admite que ainda não consegue se acostumar com a visão de uma elfa em seu quarto, então é muito difícil acreditar que isso é real. Marie o cumprimenta alegremente e diz que ele deveria ter anunciado que estava de volta, mas ele diz que não quis atrapalhar seus estudos e que encontrou carne moída em promoção hoje, então eles podem comer gyoza no jantar. Marie, cética, pergunta o que é gyoza antes dele perguntar se ela pode beber. Ela diz alegremente que não bebe muito e que pode aguentar um pouco. Então Kitase abre a geladeira, comentando que vinho branco e cream cheese combinariam bem com gyoza. Marie inesperadamente se apresenta em japonês, surpreendendo Kitase, que pergunta se ela já memorizou a gramática. Ela recusa e diz que por enquanto são apenas as frases mais comumente usadas, já que seu método de aprendizado é aprender uma frase de cada vez e depois desenvolvê-la lateralmente. Kitase entende o que ela quer dizer e revela que, segundo uma teoria, leva mais de 200 horas para aprender uma língua sobre a qual você não sabe absolutamente nada, então você ouviria e falaria por 10 horas todos os dias por pelo menos 200 dias. Marie diz que isso significa que ela deve estar super bem na metade do tempo, então Kitase percebe que eles podem estar juntos no Japão e em outro mundo também, e diz que isso significa que ela pode usar seu tempo de sono para estudar também. Marie sugere que ela deve tentar ter uma conversa com ele em 2 meses. Kitase comenta que tem certeza de que ela pode conseguir isso, já que pode parecer uma garotinha, mas é uma elfa que vive há mais de um século. Ele serve um pouco de vinho branco e pergunta se ela pode sentir o aroma, então ela começa a cheirar o terno dele, dizendo que não é ruim e que ele parece bonito e masculino com ele. Kitase lentamente diz que queria que ela experimentasse o vinho, então ela começa a corar. Quando o gyoza está pronto, Kitase pede para ela comer antes que esfrie. Então ela dá a primeira mordida e exclama que está delicioso. Ele diz que está feliz por ela gostar, então ela declara que gosta da textura crocante recém-cozida, já que combina muito bem com o vinho frio. Ele sorri e diz para ela comer à vontade, pois fez bastante. E algum tempo depois, Marie se recosta cansada na cadeira, murmurando que estava muito bom. Ela diz que quer agradecê-lo de todo o coração, então ele lhe diz para avisar sempre que quiser comer de novo, já que também é um prato barato. Surpresa, Marie pergunta se ele chama isso de barato, e admite que não entende mais a culinária deste país. Mas tudo bem, pois ela é uma elfa feliz. Kitase vê que ela está definitivamente bêbada e vai lavar os pratos. Rui pergunta onde estão as escamas de dragão e as pedras ensanguentadas enquanto ele está neste mundo, então ele admite que não sabe realmente, mas todos os seus pertences do outro mundo estarão com você quando você acordar de novo lá, então ela não precisa se preocupar, já que é o mesmo com suas roupas e varinha. Ele sugere que pessoas de outro mundo talvez não consigam ver suas roupas e bolsa ao mesmo tempo que seu corpo enquanto ele está aqui, pois se elas permanecerem no lugar, alguém poderia pegá-las ou elas poderiam se perder, mas isso nunca aconteceu. Marie supõe que alguém realmente está gerenciando isso. Ele pergunta para onde deveriam ir agora, já que há muitos lugares que gostaria de visitar com ela. Mas Marie murmura lentamente que não pode continuar se divertindo aqui, pois precisa escrever um artigo de pesquisa sobre magia antiga. Ouvindo isso, Kitase pergunta curiosamente se ela já viu pedras mágicas. Marie balança a cabeça dizendo que eram considerados um mito, mas acrescenta que se dragões eram reais, então pedras mágicas poderiam ser também. Kitase então fala sobre as ruínas do pico de Yugira, que costumava ser uma pedreira dessas pedras. Ouvindo isso, ela animadamente pediu para ele preparar o almoço para a viagem. Naquela noite, enquanto Kitase está deitado na cama, ele pensa no objetivo de 2 meses de Marie. Se ela iria ficar tanto tempo, significava que ele teria mais tempo com ela, o que o deixa feliz. Na manhã seguinte, Kitase e Marie retornam ao mundo dos sonhos, e ele puxa um mapa e aponta para as ruínas de Yugira Peak. Marie fica chocada por causa da distância, e descobre que a viagem levará mais de 1 semana se viajarem normalmente. Kitase a assegura de que está tudo bem, prometendo usar sua magia de teletransporte para encurtar a viagem. Ela hesita no início, mas rapidamente fica animada. Antes de partirem, Kitase explica como funciona sua magia de teletransporte. Eles irão para um reino inferior sob o mundo dos sonhos, o que lhes permite viajar longas distâncias em segundos. Esse tipo de magia era raro e usado principalmente por comerciantes, então poucas pessoas sabiam sobre ele. No entanto, há um limite. Ele pode usá-la apenas uma vez por dia, e não funciona em locais altamente mágicos, como a caverna de um dragão. Na primeira parada, Kitase coloca uma flor em uma estátua de pedra, seguindo uma tradição local de homenagear viajantes do passado. Depois disso, eles continuam em direção às ruínas do pico de Yugira. E enquanto caminham, Kitase explica que o lugar já foi um centro de mineração de pedras mágicas. As pedras eram transformadas em itens encantados, e o local era tão importante que uma fortaleza foi construída para protegê-lo. Mas, um dia, as pedras mágicas pararam de aparecer de repente, e o lugar foi abandonado. Mesmo assim, alguns visitantes relataram uma energia estranha nas profundezas do subsolo.
Enquanto continuam, Marie, não acostumada a viajar em condições tão difíceis, luta para acompanhar por ser uma aventureira inexperiente. Vendo o quanto ela está cansada, Kitase assegura que há um oásis próximo onde podem descansar. Ela acena agradecida, e ele se sente um pouco culpado por ter subestimado a dificuldade da jornada para ela. Enquanto isso, uma jovem está amarrada em uma prisão escura. Quando Kitase e Marie finalmente chegam à montanha, ficam chocados pelo fato de que, à distância, parece uma montanha comum, mas de perto, eles podem ver edifícios abandonados que se assemelham a uma enorme mina de carvão. Machi está intrigada com a civilização perdida que um dia viveu ali. Então Kitase menciona que, se ao menos uma pedra mágica fosse encontrada, caçadores de tesouros teriam invadido o lugar. Mas sempre há uma chance de que eles possam descobrir algo raro. Enquanto caminham mais fundo nas ruínas, Kitase sente que alguém ou alguma coisa os estava observando, mas ele decide ficar quieto sobre isso, não querendo preocupar Marie, que está alegremente explorando. Eventualmente, eles chegam ao oásis na fenda da montanha e Marie corre alegremente em direção a ele. Kitase a observa com um sorriso enquanto desembrulha o arroz frito com os mesmos sabores dos gyozas da noite anterior. Enquanto comem, Marie fica curiosa sobre as habilidades de Kitase, sentindo que ele estava escondendo algo. Quando ela o questiona, ele hesita antes de mostrar suas estatísticas. Marie fica chocada ao ver que o nível dele é muito mais alto do que qualquer coisa que ela já tinha visto. Em comparação, suas próprias estatísticas são surpreendentemente baixas, mas Kitase rapidamente percebe que ela está estudando tanto magia espiritual quanto feitiçaria ao mesmo tempo, o que estava retardando seu crescimento. Mesmo assim, ela é muito talentosa, especialmente com sua alta precisão de feitiço e memória, o que a torna uma poderosa maga espiritual. Para mostrar suas habilidades, Marie invoca um pequeno espírito de lagarto de fogo para ajudá-la a lançar magia, enquanto Kitase observa com interesse. Eles são subitamente interrompidos quando uma criatura gigante parecida com um sapo salta para fora da água. Kitase rapidamente a derrota e a reconhece como um Cupper, uma criatura aquática perigosa conhecida por sua velocidade e força. Mas antes que possam relaxar, mais duas aparecem. Desapercebidos por eles, um grupo de estranhos observa a distância. Um deles, impressionado com as habilidades de Kitase, vê que ele é realmente rápido. O líder deles, intrigado, usa uma habilidade especial para examinar os pertences de Kitase de longe. Embora não consiga ver tudo claramente, ele sabe que Kitase possui itens valiosos. Um jovem é empurrado para a frente pelo grupo, e os homens advertem no que ele não pode falhar. Enquanto Kitase e Marie lutam contra os Cuppers, um garoto de repente aparece segurando um cristal azul brilhante. Kitase e Marie questionam se é uma criança Beastikin e sentem uma magia muito forte. Um monstro gigante, parecido com uma cobra, emerge do lago e os encara ameaçadoramente. Kitase rapidamente agarra Marie, e ambos de repente acordam no Japão enquanto o monstro dispara um raio contra eles. Aliviado, Kitase abraça Marie felizmente, que murmura que seu coração ainda está acelerado. Eles decidem tomar uma bebida quente, e Kitase revela que alguém os estava observando desde que entraram no local, pois ele sentiu a presença de algumas pessoas enquanto lutava com os Cuppers. Ele acredita que eram bandidos, que provavelmente estão procurando por seus corpos e bolsas agora. Marie pergunta se o garoto Beastikin também era um deles, mas Kitase murmura que ele parecia estar assustado. Marie pergunta se ele tem que se preparar para o trabalho, mas Kitase lembra de que hoje é sábado, então ele pode ajudá-la a estudar ou até sair com ela. Marie acaricia cautelosamente um gato de rua, ao que Kitase comenta que ver uma elfa brincando com um gato é uma cena realmente pacífica, e o fato de terem sido atacados por um monstro gigante ontem parece um sonho, mas ele diz que deveriam voltar no tempo para o início do final de semana, já que é o primeiro final de semana de Marie aqui, afinal. Há algum tempo, Kitase pergunta a Marie se os espíritos da água estão dizendo algo, mas ela diz que não consegue ouvir suas vozes. Neste mundo, sente-se uma separação dos espíritos, e parece que ela está voltando a ser criança, quando não conseguia conversar com os espíritos. Kitase diz que é assim que ele se sente no outro mundo, então Marie sugere que ela talvez precise apenas manter contato com eles. Marie de repente percebe um gato e o cumprimenta alegremente. Mais tarde, Kitase decide ajudar Marie com seus estudos de japonês, levando-a à biblioteca. Marie está surpresa com quão claro é, já que os depósitos que ela conhece são lugares mais escuros e empoeirados, pois a luz do sol é veneno para os livros. Kitase concorda que os livros são mercadorias preciosas no mundo dela, enquanto Marie gostaria de poder trazer um grimório, já que é muito limpo e silencioso, e ela sente que pode estudar mais aqui. Kitase diz alegremente que ela é com certeza diligente e verifica o mapa. Ele a direciona para a seção de literatura juvenil, mas ela diz para ele esperar e pergunta se ele está tentando dar-lhe livros infantis para ler e se ele está tratando-a como uma criança aqui. Então Kitase apressadamente diz que só pensou que poderia haver um livro ali que a interessasse. Então, se não encontrarem nada, simplesmente irão passar para outra coisa. Ele a leva para a seção apenas com livros ilustrados, e ela admira com felicidade como é bonito. Ele pergunta se ela quer ler, mas ela apenas diz que chamou sua atenção por causa de como era bonito. Kitase acredita que esta é uma série sobre um gato viajando para muitos países diferentes. Ele diz que era muito popular na época, quando ele era pequeno, mas estava sempre indisponível para alugar. Marie pergunta por que não é mais popular, mesmo parecendo tão bonito. Então ele diz que os livros ilustrados também têm seu período de popularidade, e pergunta se ela quer tentar lê-lo. Marie diz que quer ler, mas ainda não conhece as letras, então Kitase pergunta se ela quer que ele leia para ela, sugerindo que eles podem alugar alguns que ela gosta e levá-los para casa. Um tempo depois, Kitase diz que Marie demorou lá, então ela admite que não conseguiu decidir, já que havia muitos livros bonitos lá.
No entanto, ela decide escolher o primeiro livro que encontraram, já que o gato parece com o que encontraram mais cedo. Ela diz animadamente que mal pode esperar para ele ler isso para ela à noite, antes de ambos irem ao recepcionista para alugar o livro. Kitase fica surpreso ao encontrar Ichijo, um velho amigo que está animado para vê-lo novamente. Ichijo também fica chocado com a beleza de Marie. Então Kitase a apresenta como uma parente distante do exterior e explica que estavam pegando emprestados livros para ajudá-la a praticar o idioma. Vendo uma chance de testar suas habilidades, Marie se apresenta a Ichijo, que responde educadamente. No entanto, Marie fica confusa e pergunta a Kitase se ele está sendo rude. Querendo ser respeitosa, ela simplesmente o chama de Ikijo. Ichijo, agora ligeiramente desconfiado, pergunta se Kitase está flertando com Marie, mas ele rapidamente nega, explicando que o relacionamento deles é apenas amizade. Ainda curioso, Ichijo provoca-o, perguntando se ele flertaria com Marie se tivesse confiança. Mas Kitase descarta a ideia imediatamente, dizendo que não queria arriscar a amizade deles. Ao terminarem de pegar os livros, Ichijo fica surpresa ao perceber que ela e Kitase moravam no mesmo prédio, já que nenhum dos dois sabia antes. Marie pergunta intrigada o que está acontecendo antes de Ichijo sugerir que todos saiam para uma refeição. Kitase concorda, embora Ichijo esclareça que está principalmente interessada em conhecer Marie. Kitase traduz para Marie, dizendo-lhe que Ichijo quer ser amiga dela e os convidou para jantar. Naquela noite, enquanto Kitase faz o jantar, Marie pergunta curiosamente se o livro realmente se moveu por magia. Querendo mostrar a ela, ele coloca um CD. Marie fica maravilhada com as imagens em movimento, acreditando a princípio que é algum tipo de magia. Kitase explica que o movimento foi na verdade criado por milhares de desenhos feitos à mão exibidos rapidamente em sequência. Ela fica chocada com o processo, mas rapidamente se envolve assistindo. Enquanto Marie assiste à animação, Kitase termina de preparar a sobremesa. Ela adora o sabor e sugere que eles comecem o filme desde o início para que ele possa explicar para ela. Ele concorda, diminuindo as luzes para melhorar a experiência. O filme é sobre o Japão antigo e ele menciona que o avô dele viveu em um lugar parecido com o do filme. Marie curiosamente diz que gostaria de visitar, então Kitase promete levá-la, já que ele terá férias em breve. Marie hesita, não querendo ser um fardo, mas Kitase insiste, já que fazia muito tempo desde a última visita ao avô, então a viagem seria perfeita para os dois. Após algumas horas, eles terminam o filme e Marie está muito empolgada com ele. Kitase sorri e diz a ela que ela estava realmente certa, já que o Japão está cheio de anime, videogames e outros entretenimentos como esse. Ele também a tranquiliza dizendo que uma vez que ela aprenda a língua, apreciaria ainda mais ouvir, o que faz Marie ficar ainda mais motivada a aprender japonês. No entanto, eles percebem de forma constrangedora que estão um pouco perto demais um do outro. Atrapalhado, Kitase apressa-se a focar em fazer o jantar, e enquanto está cozinhando, um terremoto acontece de repente. Embora não dure muito, Marie entra em pânico e imediatamente corre para abraçar Kitase sem entender o que estava acontecendo. No entanto, Kitase rapidamente a acalma. Marie percebe envergonhada que não está vestindo nada e se desculpa apressadamente. Kitase a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, e admite que deveria ter avisado que terremotos são comuns no Japão. Eles se sentam para comer e Kitase revela o curry que tinha feito. Apesar de estar um pouco picante, Marie continua a comer alegremente. Kitase menciona que algumas regiões desérticas usam muitas especiarias na comida, mas ao ouvir a palavra deserto, Marie se lembra do monstro que eles tinham lutado antes. Ela suspira, percebendo que sair daquele lugar em segurança seria um desafio. Kitase a tranquiliza dizendo que, embora o monstro às vezes apareça em lugares diferentes, ele não achava que seria desta vez. Mas Marie não está convencida, já que só porque eles haviam escapado para este mundo, não significa que as vidas no mundo dos sonhos não importavam. Kitase entende a preocupação dela, mas está confiante de que o perigo imediato passou. Além disso, agora tem a habilidade de se teletransportar, o que lhes permitirá escapar rapidamente, se necessário. Eles começam a pensar no menino de antes, já que ele parecia apavorado e foi forçado a invocar o monstro. Eles acreditam que bandidos o mantinham como prisioneiro, e Kitase sente que devem ajudá-lo. Ele sugere elaborar um plano, e Marie concorda. Ela se lembra de ter lido que membros da raça de bestas felinas são especialistas em usar pedras mágicas, e embora ela não tenha visto claramente o rosto do menino, havia uma chance de ele ser um deles. Mais tarde naquela noite, enquanto estava deitado na cama, Kitase lê um dos livros que eles pegaram emprestado da biblioteca. Ao folhear as páginas, ele comenta que desde que Marie chegou, as noites que passam juntos parecem mais longas, pouco a pouco. Ele lê que certa vez, quando o gato preto acordou, estava escuro ao seu redor, mas o mar era vasto. Enquanto continua lendo, ele olha para cima e vê que Marie já está roncando, e diz para si mesmo que até agora ele só tem sido atraído pelo mundo dos sonhos. Quando estava na casa do avô, não se lembra de ter visto muito lá fora, mas, se visse com Marie, imagina como aquela paisagem seria. Ele apaga as luzes e, sorrindo, diz que continuarão isso amanhã, antes de desejar boa noite a Marie. Kitase acorda no outro mundo, onde Marie diz irritantemente que não acredita que ele foi dormir tão rápido, já que agora está curiosa sobre o livro ilustrado. Kitase se levanta e a cumprimenta, então ela lhe deseja um bom dia e nota que parece haver muita areia. Kitase diz que provavelmente é por causa do ataque de areia quente do monstro, e diz que devem começar agora. No entanto, primeiro eles batem os punhos, e Marie diz que é a primeira vez que formam uma equipe com ele. Kitase concorda, murmurando que raramente faz equipe com alguém. Eles completam o registro para que possam continuar conversando mesmo que se separem, e ambos fazem um gesto de joinha, um para o outro.
Em um flashback, um homem diz ao garoto fera de antes, Mui, que tem a intenção de mostrar isso a ele algum dia. Ele revela uma pedra mágica e diz pra ele tocá-la. A pedra mágica de repente começa a brilhar, então o homem, rindo, diz que ele é favorecido pela pedra. Ele explica a Mui que desde tempos imemoriais, a família deles tem o poder de lidar com algo chamado pedra mágica, e de todas as pedras mágicas, esta é de longe a melhor. Infelizmente, é também a que destruiu a aldeia deles. Atualmente, Mui está sentado em uma cela e segura a pedra mágica junto a si com lágrimas nos olhos. Kitase diz que deveriam seguir conforme o planejado, e que o objetivo é resgatar a criança Beastkin e lutar contra os bandidos. Ele diz que irá contar a ela e se encontrar algo difícil. Então, Marie diz que eles se encontrarão e escaparão de trem. Ela convoca as fadas de luz que a tornam invisível. No entanto, ela murmura que não pode chamar isso de feitiçaria, se um dorminhoco como ele pode vê-la. Kitase diz a ela para não se forçar e se prepara para partir, mas Marie pede a ele para ler o resto do livro de figuras para ela quando voltarem. Kitase concorda e pula para um telhado. Ele recorda como ele e Marie discutiram que primeiro eles encontrarão onde a criança Beastkin está sendo mantida, mas os bandidos provavelmente estarão vigiando, e é por isso que eles os farão encontrá-los em vez disso. Marie murmura que os bandidos certamente dirão à criança para invocar outro grande monstro. Kitase diz que a criança estará sozinha então, e é aí que ele entra. Marie diz que ela vai distrair o monstro, pois se não fizer isso, ele é quem estará em perigo. Kitase parece hesitante, então ela pergunta se ele esqueceu que ela é uma feiticeira espiritual. Ele salta pelos telhados e usa telepatia para dizer a Marie que confirmou a localização dos bandidos. Ela responde, dizendo que tem 10 lagartos de fogo enterrados na areia, prontos para atacar. Para testar a força deles, ela ativa um, e ele imediatamente põe fogo em uma palmeira. Os ladrões percebem o fogo assim que Kitase os atrai. Marie se prepara para atacar, mas antes que possa, um enorme dragão emerge do lago. De repente, Mui avança e usa uma pedra mágica para invocar monstros. Marie mantém sua posição e ordena que seus lagartos de fogo ataquem o dragão. Eles usam ataques rápidos e furtivos, atingindo o dragão antes de desaparecerem e depois atacarem novamente. No entanto, Kitase percebe que precisam agir rapidamente, já que a magia de Marie é limitada, e se ela ficar sem energia, eles estarão em sérios apuros. No meio do caos, Mui começa a chorar, e quando Kitase aparece de repente na frente dele, ele pergunta chocado se ele veio para se vingar. Kitase percebe que ele faz parte de uma espécie felina rara, e Mui fica surpreso que Kitase entende sua língua. Ele explica hesitante que seu povo vive em segredo há gerações, e seu avô os avisou que se os humanos descobrissem sobre eles, trariam destruição. Um dia, humanos vieram, queimaram sua aldeia e mataram seu avô, deixando-o completamente sozinho. Kitase sente pena de Mui e quer ajudar, mas sabe que não tem muito tempo. Ele se oferece para ajudá-lo a escapar e Mui admite apressadamente que nunca quis usar a pedra mágica para invocar monstros ou machucar ninguém. Antes que possam partir, uma adaga passa voando por eles, quase atropelando-os. Um grupo de ladrões aparece e o líder dá um passo à frente. Ele afirma que descobriu que Kitase havia desaparecido na noite anterior ao se teletransportar e usou isso para fugir com Marie. Kitase confirma isso, mas exige que os ladrões libertem Mui, notando que as correntes que o prendem não são feitas de ferro normal. O líder alegremente oferece trocar o saco de tesouros de Kitase pela liberdade de Mui. Kitase fica chocado por o líder saber o que há em sua bolsa. Ele suspeita que o ladrão tem algum tipo de habilidade de rastreamento, mas rapidamente percebe que é um truque. Ele ataca rapidamente, destruindo a gema na mão do líder. Enfurecido, o líder ordena que seus homens ataquem. Os ladrões avançam contra Kitase, mas ficam surpresos com sua velocidade. Um brutamontes enorme investe contra ele, mas Kitase mal consegue desviar, e quando chega à borda do campo de batalha, ele desaparece de repente, fazendo o brutamontes tropeçar para frente. Vendo uma chance de escapar, Mui tenta correr, mas Kitase reaparece na frente dele. Ele explicou que sua habilidade especial, Fantasma, lhe permitia criar cópias sombrias de si mesmo, e é por isso que é conhecido como o Espadachim da Ilusão. Ele admite que não era muito forte, então treinou nisso. Mui, impressionado, diz que Kitase não parece fraco, então Kitase lhe diz para ficar escondido e desaparece novamente. Os ladrões ainda estão procurando por ele quando de repente ele aparece atrás de um deles e ataca. Toda vez que eles tentam revidar, ele rapidamente desaparece de novo, tornando quase impossível para eles acertá-lo, porque ele é o protagonista poderoso. Enquanto isso, Marie observa a batalha à distância, aliviada que tudo está saindo conforme o planejado. O monstro invocado recua de volta para o rio, sobrecarregado pelo número deles. Kitase sente uma mudança na batalha e se prepara para seu próximo movimento. No entanto, ele para ao notar o líder dos ladrões parado atrás, guardado por 2 homens. O líder não se move, seus olhos fixos no rio onde o monstro havia desaparecido. Kitase de repente se sente inquieto, já que lutar contra humanos é muito mais perigoso do que lutar contra monstros. Sem aviso, o líder ativa sua magia, localizando o esconderijo de Marie e enviando seus homens para atacá-la. Percebendo que ele está usando uma habilidade de rastreamento, Kitase rapidamente se move para detê-los. Ele aparece atrás dos ladrões que se aproximam e desvia por pouco do ataque do líder. Kitase imediatamente percebe que o líder não é apenas um ladrão, ele também é um feiticeiro. Mesmo com as pernas feridas, Kitase está concentrado. O líder reconhece sua força, mas declara que vencerá no fim. Ele aponta para Mui e diz que a bondade de Kitase será sua fraqueza, e que ele não poderá deixar Mui para trás. O líder então ameaça matar a criança a menos que Kitase se renda. Sem hesitar, Kitase se teleporta em direção a eles, mas o líder sorri, sabendo que a teletransporte de Kitase tem limites.
Ele exige que Kitase desista e largue sua arma, então Kitase lança sua espada de lado, dizendo que só precisa de suas mãos para carregar Mui. Ele o agarra e tenta teleportar, mas acabam caindo no chão. A areia macia amortece a queda deles, mas eles têm que se mover rápido antes de serem pegos. O líder, frustrado, usa sua magia para tremer o chão. Um monstro enorme aparece, aterrorizando Mui. A criatura não ataca, mas estende os braços. Mui puxa um cristal brilhante do bolso e explica que seu avô lhe disse que era incrivelmente raro. Ele também disse que essa pedra era o motivo pelo qual sua aldeia havia sido destruída. Muito tempo atrás, quando alguém desenterrou a pedra, despertou uma criatura poderosa subterrânea, e quando ela veio à superfície, começou a destruir tudo. Seus ancestrais tiveram que fugir, e desde então, seu povo vivia escondido, evitando tanto humanos quanto monstros. Kitase entende e encoraja Mui a confiar em seus instintos. Mui hesita e então entrega a pedra à criatura. O monstro pega o cristal, e assim que o faz, lentamente afunda de volta no chão. Com o monstro desaparecido, o chão para de tremer, e um enorme labirinto subterrâneo aparece diante deles. Marie chega logo depois, aliviada ao ver que Kitase está bem. Ela verifica sua condição e pergunta o que aconteceu, então Kitase aponta para o labirinto. Marie fica surpresa ao ver Mui. Ela imediatamente o pega no colo e o abraça, feliz por ele estar seguro, já que ele é realmente fofo. Kitase e outro soldado estão em frente ao calabouço, e o soldado explica que eles assumirão a responsabilidade por perseguir os remanescentes dos bandidos, já que houve vários incidentes aqui recentemente. Ele agradece a Kitase pela dica, mas Kitase diz que não é problema e que gostaria de pedir a proteção daquela criança homem-besta. Ele comenta que se a chamada Pedra Mágica for minerada no futuro, será necessária a cooperação do Homem-Gato e o país cuidará bem dele. O soldado murmura que isso ainda é uma surpresa e admite que estava cético, porque foi relatado por um adolescente, mas ele não consegue acreditar que realmente encontraram uma enorme masmorra subterrânea. Ele diz que será uma investigação importante, mas não sabe se trará um benefício tremendo ou criará um desastre para este país. Kitase reconhece que eles ainda não sabem de nada, mas mesmo assim seu coração ainda está acelerado pelas descobertas. Um pequeno grupo de pessoas está sentado em uma casa de chá, conversando sobre como ouviram que a família real enviou uma equipe avançada para o calabouço subterrâneo. Outro pergunta se realmente existe uma pedra mágica, então o homem responde que a partir de agora, o resto do mundo vai entrar de olhos bem abertos. Kitase vê que há muita conversa sobre o calabouço subterrâneo. Marie diz que se uma pedra mágica fosse desenterrada, este país seria muito rico. Kitase diz que são estranhos, mas devem ainda assim obter permissão especial para explorar, dizendo animadamente que mal pode esperar para explorar a masmorra intocada. Marie admite preocupada que não sabe se pode ir com ele, já que não tem certeza se a Guilda dos Feiticeiros lhe dará permissão, pois considerando seu nível atual, é uma masmorra misteriosa e seria considerada altamente perigosa, então um feiticeiro sênior pode ser enviado como delegado. Kitase pergunta se terá que explorar com outra pessoa além dela e murmura que simplesmente não vai explorar se for esse o caso. Marie questiona o que ele está dizendo, já que ele havia dito que estava ansioso por isso. Kitase alegremente diz que é porque pensou que ela iria com ele. Surpresa, Marie diz envergonhada que ele está dizendo coisas assim de novo, e diz que terá que ir e relatar à guilda quando receber sua permissão, já que enviou um mensageiro pássaro e tem certeza de que a guilda está se divertindo com isso. O dragão arcano de antes ouve o que Marie e Kitase estão dizendo através das escamas do dragão que ela lhes deu. Ela murmura que não pode acreditar que ele abriu a porta para o calabouço sem nem saber o quão desastroso é esse lugar. Seus ovos de repente começam a brilhar, então ela vê que o espetáculo de uma vez em um milênio está finalmente acontecendo. Ela gostaria que aquelas crianças excêntricas e aventureiras pudessem ter visto isso, mas acredita que certamente se encontrarão novamente algum dia, já que ela também quer comer a marmita que elas trouxeram para ela. De volta à cidade, Marie e Kikaz sentam-se para o café da manhã, aproveitando cada mordida, enquanto Kenny se lembra que eles vão precisar de pelo menos uma semana de suprimentos se receberem permissão para entrar no labirinto, mas Mary não consegue parar de pensar no fato de que há uma boa chance de ela não ter permissão para ir com ele. Determinados a encontrar uma solução, eles começam a procurar brechas nas regras. Kitase eventualmente encontra uma, e os regulamentos da guilda dizem que um explorador pode entrar se tiver um parceiro confiável. No entanto, primeiro devem provar que são habilidosos o suficiente e que não correrão riscos desnecessários. Se trabalharem juntos, podem ter uma chance. Com isso em mente, Kitase vai para o trabalho e Marie se despede dele, lembrando-o de não se atrasar. No metrô lotado, Kitase pensa em como levar Marie na expedição. Ainda são jovens e se querem ser levados a sério, precisam provar sua força. Uma lembrança lhe vem à mente. Uma vez, ele acidentalmente levou um grupo de bandidos direto até Marie após cair em uma armadilha. Embora ela tenha escapado ilesa, ele percebeu então que suas próprias habilidades não eram suficientes para mantê-la segura. Para obter a aprovação da guilda, eles precisam de uma equipe adequada, então ele analisa suas forças. Tanto ele quanto Marie são atacantes fortes, mas nenhum dos dois tem habilidades defensivas sólidas. Assim, se tivesse alguém que pudesse agir como escudo, formariam um trio sólido. O problema é que Kitase não conhece ninguém que se encaixe no papel, e ele definitivamente não tem dinheiro para contratar um lutador forte. Enquanto isso, Marie aspira o apartamento enquanto canta olá para si mesma, e depois, ela se lembra da carne marinada da noite anterior, e segue o conselho de Kitase, colocando-a no forno.
30 minutos depois, ela prepara o prato e se senta para comer, enquanto assiste a um dos seus animes favoritos. Por um momento, ela se perde na história, imaginando Kitase sentado à sua frente e perguntando se a comida está boa, como ele sempre faz. No trabalho, Kitase está exausto sentado à sua mesa quando pensa na refeição que Marie está preparando. Ele recebe uma mensagem de Ichijo, que convida Kitase e Marie para se juntarem a ela e ao marido. Kitase pensa em dizer não, mas acaba concordando. Naquela noite, Kitase e Marie vão a um café aconchegante. Marie adora a atmosfera e diz que não é nada como as casas de chá tradicionais às quais está acostumada. Ela toma um gole do seu café e faz careta com o amargor. Kitase, notando sua reação, adiciona um pouco de açúcar para ela, então ela experimenta novamente e fica surpresa com o quão bom está agora. Ichijo e seu marido Toru chegam e, após se cumprimentarem, decidem ir a um restaurante para jantar. É a primeira reunião real deles como vizinhos e Ichijo já fez uma reserva em um restaurante francês sofisticado. Quando chegam, Kitase e Marie ficam impressionados com a atmosfera. Marie hesita na entrada, sentindo-se um pouco deslocada. Kitase explica que esta é a cozinha francesa de outro país e também aponta que ela não pode usar seu gorro de tricô dentro. Ao se sentarem, Kitase olha para o menu e fica surpreso com o quão caro tudo é. Ele rapidamente percebe que não pode pagar para comer lá, e antes que ele possa dizer algo, Toru se oferece para cobrir a conta. Kitase recusa no início, mas Toru insiste, explicando que Ichijo foi quem quis este jantar. Além disso, ela sempre o incentivou a fazer pausas no trabalho e agora está fazendo o mesmo por Kitase. Marie, completamente alheia à conversa deles, foca nos talheres. Confusa com a quantidade de utensílios, ela pergunta a Kitase sobre isso. Então ele explica que cada prato tem seu próprio conjunto de utensílios e que devem começar de fora e ir para dentro. Quando a comida chega, Marie diz alegremente que está deliciosa. Enquanto comem, Ichijo anuncia animadamente que o bife deles chegou, mas Kitase a corrige dizendo que na verdade é um prato de aves. Quando o verdadeiro bife chega, ela hesita antes de dar a primeira mordida, mas uma vez que prova, fica viciada e brinca que se continuar a comer assim, pode se transformar em uma pessoa completamente diferente. Ichijo de repente olha para Marie com surpresa. Ela admite que ficou chocada quando Marie os cumprimentou em japonês, então Kitase explica que Ichijo está impressionada com as habilidades linguísticas de Marie. Marie admite que japonês é difícil, mas ela aprendeu assistindo anime. Kitase então lhes conta sobre um filme de anime que Marie adora, ambientado no campo com 3 criaturas misteriosas, e como ela sempre quis ver paisagens assim na vida real. Ele revela que quer levar Marie para a casa de seu avô em Aomori nas próximas férias e que tem pesquisado viagens curtas, pois quer que ela se acostume a viajar. Toru se junta à conversa perguntando se eles já foram a Apuisan. Ele menciona que um amigo dele possui uma fonte termal lá, um lugar que ele e Ichijo costumam visitar para relaxar. Marie se interessa quando mencionam uma fonte termal e pergunta se realmente tem o famoso vapor que ela viu em animes. Kitase ri e diz que sim, fontes termais são reais e até existem em outros mundos. Mas as do Japão são muito mais tranquilas e pacíficas, então ele sugere que eles podem visitar algum dia. À medida que a noite termina, Kitase agradece a Toru por uma ótima noite. Antes de se despedirem, Ichijo diz que quer convidar Marie para sua casa, para que possam assistir anime juntas. Marie diz que ficará feliz, mas Kitase diz que ainda está preocupado em deixá-la ir sozinha. Marie pergunta se ele está sendo super protetor e questiona do que ela tem que ter medo, se o Japão não tem monstros. Kitase diz a ela para aguentar, porque não são os demônios que são realmente assustadores, são as pessoas, e tem ocorrido muitos incidentes perturbadores recentemente. Toru diz a Kitase que entende sua preocupação com a garota fofa, e que pode pensar nisso, já que Marie está realmente se aproximando de Ichijo. Enquanto estão voltando, Marie admite que estava um pouco assustada de comer com estranhos, já que ele é a única pessoa com quem ela se sente segura conversando no outro mundo e no Japão. Mas não é tão ruim como parece, então ela está feliz por ter tido a coragem de aceitar o convite de Ichijo. Ela agradece a Kitase, pois é tudo graças a ele, mas ele sorri e diz que é tudo graças a ela. Ela pergunta por quê, quando ela não fez nada, então ele balança a cabeça e diz que o mundo dele mudou muito desde que ela apareceu. As paisagens familiares podem parecer diferentes agora. Ele a agradece por ter vindo ao Japão, e ambos, corados, se encaram por alguns segundos antes de desviarem o olhar apressadamente. Kitase lentamente estende a mão e ela a segura. Enquanto estão caminhando, ele diz que esqueceu sobre a exploração da masmorra e revela que pensou sobre isso, mas até que ela esteja equipada para ir lá com segurança, ele acha que um representante da guilda pode substituí-la por enquanto. Marie murmura que adoraria dizer que ficará bem, mas o lado super protetor dele é tão teimoso que ela não o culpa. Kitase pergunta se ele é realmente tão teimoso, então ela confirma que sim, e que ele também é super protetor. Um homem anuncia que eles vão começar a sessão informativa sobre a masmorra recentemente descoberta. Relatos da equipe de avanço indicam que ela é ampla e profunda, e a extensão completa ainda é desconhecida. Eles ainda estão avaliando isso, mas a dificuldade da masmorra é classificada como AA, e pode até ser maior. Obrigado pessoal, chegamos ao fim do vídeo, dê like e se inscreva para mais.